Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária. Com a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberta esta sessão. Saudamos todos aqui que estão presentes. Sejam todos bem-vindos. Convido a todos para que fiquem de pé, para que façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora. Peço ao senhor secretário que faça a chamada da lista de presença. Oitava reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, data 1º de abril de 2025. Ângelo Augusto Felizardo Tavares. Presente. Cassimiro Ventura Neto. Presente. Érica Benassi da Cruz Pereira. Ausente. José Ricardo Mendes. Presente. Josmar Mendes Rigo. Presente. Marcos Maciel de Oliveira. Presente. Nelson Luiz dos Santos. Presente. Rogério Silvério Mendes. Presente. Valdemir Francisco Martinino. Presente. Hoje a vereadora Érica não pôde estar presente por motivos de saúde. Peço à controladora interna que faça a leitura da ata da sessão anterior para discussão e votação. Ata da 7ª reunião ordinária da primeira sessão da 16ª legislatura. Ata da 7ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada em 25 dias do mês de março de 2025, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Cordislândia, Minas Gerais, sob a presidência do senhor vereador Ângelo Augusto Felizardo Tavares. O senhor presidente cumprimentou a todos, dizendo com a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberta a sessão. O senhor presidente saudou a todos que estavam presentes, dizendo que sejam todos bem-vindos, e em seguida convidou a todos, aos nobres colegas, a ficarem de pé, para rezarem a oração do Pai Nosso, para abençoar a reunião ordinária. Em ato contínuo, solicitou ao senhor secretário, vereador, senhor Nelson Luiz dos Santos, que fizesse a chamada da lista de presença, sendo constatada a presença dos 9 vereadores: Ângelo Augusto Felizardo Tavares, Cassimiro Ventura Neto, Érica Benassi da Cruz Pereira, José Ricardo Mendes, Josmar Mendes Rigo, Marcos Maciel de Oliveira, Nelson Luiz dos Santos, Rogério Silvério Mendes e Valdemir Francisco Martimino. Em seguida, o senhor presidente solicitou que a controladora interna fizesse a leitura da ata da reunião anterior e, após lida e discutida, a colocou em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Após assinada a ata, o senhor presidente deu prosseguimento à reunião. Perguntou aos nobres edis se quisessem fazer o uso da palavra, que se inscrevessem. Sendo assim, se inscreveram os seguintes vereadores: senhor Marcos Maciel de Oliveira, senhora Érica Benassi da Cruz Pereira, senhor José Ricardo Mendes, senhor Josmar Mendes Rigo e o senhor Valdemir Francisco Martimino. Em seguida, ressaltou aos nobres colegas que a reunião de hoje não teria nenhum projeto de lei a ser discutido, mas com relação ao que ele falou na semana passada sobre o ofício do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, quanto à prestação de contas do prefeito Odair, primeiramente teremos que seguirmos o regimento interno e que será enviado a ele um ofício
para que, caso ele queira se manifestar no prazo legal de até 60 dias, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, assim que tivermos retorno, colocaria em discussão e votação. Dando prosseguimento, o senhor presidente passou a palavra ao nobre colega Marcos Maciel de Oliveira, que desejou boa noite a todos e disse que queria fazer um requerimento ou um ofício ao Executivo para que esclarecesse qual foi o motivo para ter anulado a prova do dentista no concurso público. Acrescentou ainda que ficou sabendo que fizeram uma prova por debaixo do pano e diz que a pessoa que passou em penúltimo lugar, que assumiu a vaga, que foi muito questionado por qual motivo foi cancelado somente a prova do dentista e que tem vários dentistas que passaram e foram lesados, sendo que eles pagaram a inscrição. O senhor presidente perguntou aos colegas se todos estavam de acordo com a indicação do senhor vereador Marcos, se todos estavam de acordo, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra à senhora vereadora Érica Benassi da Cruz Pereira, que desejou boa noite ao senhor presidente, aos demais colegas e a todos presentes. Relatou que foi até o parque de exposição, a pedido de muitos munícipes, e que encontrou o lugar muito abandonado, que tem muitas crianças brincando lá e que, inclusive, quando chegou lá, encontrou várias crianças brincando e que solicita que faça a limpeza do local, sempre em que seja rotina essa limpeza, ou se precisar, fazer até mesmo uma reforma. O portão fica aberto e as crianças têm acesso direto ao local, pois o mato está muito alto, e ressaltou que é o pedido da população. Tem também muitos postes de luzes na cidade que estão sem trocar as lâmpadas e pediu providências. Em ato contínuo, o senhor presidente perguntou aos nobres colegas que se todos estavam de acordo com a indicação da senhora vereadora Érica, limpeza e reforma do parque de exposição e das trocas de lâmpadas da cidade, perguntando se todos estavam de acordo com a indicação da senhora vereadora Érica, sendo a indicação aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra ao senhor vereador José Ricardo, que relatou que pegou uma carona no ônibus que vai para Pai, de Monsenhor Paulo, ressaltando que o mesmo não acende uma seta. Está com o para-choque quebrado, o para-brisas não está funcionando, destacando que é referido o ônibus está sem condições nenhuma de fazer essa linha. Lembrando ainda que mês passado indicou ao município para dar manutenção nos 2 micro-ônibus e até o presente momento nada foi feito, pedindo novos esclarecimentos, pois caso contrário, se essa situação assim permanecer, a linha para Pai terá que parar, se não arrumar os carros, pois os mesmos não têm condições de rodagem. Ressaltou ainda que a Prefeitura Municipal tem uns 20 carros para colocar em leilão desde o ano passado e não foi colocado ainda, pois estão se acabando com sol, chuva e mato. Lembrando ainda que desde o ano passado, a diretora da PAI pediu para colocar uma enfermeira para acompanhar as crianças e até hoje não foi tomada nenhuma providência. O senhor presidente perguntou se todos estavam de acordo com a indicação do senhor vereador José Ricardo, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou a palavra ao senhor vereador Josmar Mendes Rigo. Iniciou desejando boa noite a todos, pediu ao senhor presidente que fosse feito um ofício convidando o senhor prefeito que fosse ao conselho tutelar, pois a impressora de lá não está funcionando há 3 anos e que não vai ninguém dar a manutenção. Acrescentou ainda que, como o conselho tutelar é um órgão sigiloso, não pode ficar tirando xerox em qualquer lugar, requerendo também que fosse instalada a placa do órgão, como está a Lei 1056, onde fala que o Conselho Tutelar tem que ter a placa de indicação e que já foi pedido no outro mandato. Porém, a resposta foi que iria construir outro Conselho Tutelar, indagando que ele não está conseguindo fazer nem creche, que é só 2 cômodos, pedindo que fosse feito um ofício para que seja tomado as devidas providências, porque senão levará o caso ao promotor, por uma coisa mínima que poderia ter sido resolvida. E ainda solicitou que fosse realizado 1 ou 2 vezes por semana a limpeza do Conselho Tutelar. O senhor presidente perguntou a todos se estavam de acordo com a indicação feita pelo senhor vereador Josmar,
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra ao senhor vereador Valdemir Francisco Martimino, que desejou boa noite ao senhor presidente, aos demais vereadores e todos os presentes que se encontram aqui nesta casa, e cobrou providências a respeito da creche e que já havia dito isso há uns 15, 20 dias atrás. Procurei saber e nem lá sequer foram, pois tem muitos ninhos de pássaros, forros soltando, são muitas crianças que estão lá. Cobrou também providências sobre ter festa de rodeio, já que todas as cidades têm esse tipo de evento. E por que Cordilândia não pode ter? Se o prefeito não gosta, tem muita gente que gosta. Cobrou ainda providências sobre o bairro Vitória, sendo que já vai fazer 5 anos que vem cobrando e ainda não foi asfaltada, sendo que é somente uma rua. Indagou ainda se ele não gosta do povo do Alto e só quer os votos, que talvez seja isso, porque não está entendendo e que deveria responder isso a ele. O senhor presidente perguntou se todos estavam de acordo com a indicação do vereador Valdemir e ainda sobre os ofícios anteriores que já haviam sido encaminhados, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente disse ainda que havia uma munícipe na semana passada que pediu uso da palavra, a senhora Ivanete, que solicitou providências no auditório sobre uma casa abandonada que está um perigo, correndo risco de cair e aparecendo muitos escorpiões, localizada na Rua Vitória, pois na rua citada há um fluxo grande de crianças brincando e cobrando ainda a construção de um quebra-molas na rua referida, pois os motoristas estão excedendo demais o limite de velocidade, podendo ocasionar acidentes graves. O vereador Valdemir disse que já foi feito ofício sobre aquela casa e nada foi feito. O senhor presidente disse à senhora Ivanete que o engenheiro do município foi no local fazer vistoria e a mesma relatou que quando ele foi, o muro não tinha caído e que agora está no chão. Finalizado as indagações da munícipe, o senhor presidente comunicou que a nova sessão ordinária será no dia 1º de abril de 2025, às 19 horas. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus e em nome do povo, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, desejando boa noite a todos. Comunicou aos senhores vereadores, para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, segue assinada pelo senhor presidente e demais vereadores. A ata está aberta para discussão e votação. Todos estiverem de acordo com a ata, que permaneça como estão. A ata aprovada por unanimidade. Os vereadores que quiserem fazer o uso da palavra, que se inscrevam. Rogério. Não. Marco. Cassimiro. Ricardo. Não. Josmar. Valdemir. Nelson. Passa a palavra ao senhor Marcos. Boa noite, vereador. Boa noite. Queria encaminhar um ofício, senhor prefeito, a respeito da PAI. Uma mãe me procurou sobre que na parte da tarde as crianças não estão indo por falta de professores. Entendeu? Aí eu queria encaminhar um ofício que mande um professor do grupo para lá, contrate alguém, né? Porque aí as crianças estão sendo lesadas. Na PAI. Só isso. Todos estão de acordo? Que permaneçam como estão. Ricardo. Boa noite a todos. Senhor presidente,
Eu fui procurado hoje por um pai de aluno, tá? E em 2023 eu solicitei um ofício para o prefeito, né? Que fizesse um quebra-mola na frente do ginásio ali, que é o portão lá de cima ali, que é ali para a segurança dos alunos, né? Até hoje eu não fez esse quebra-mola lá. Então, estou enviando esse ofício para ele de novo, para ver se você faz esse quebra-mola lá, porque os pais estão me procurando, porque ali é muito perigoso aquela rua que desce ali. Então ali precisa de um quebra-mola. Então eu armei um ofício para ele, para ver se agora ele faz esse quebra-mola lá, tá bom? E a respeito também do negócio da professora da PAI, é o seguinte, aí a diretora aí foi atrás de uma professora aí, ninguém quis ir, né? Foi atrás de uma professora aí que eu fiquei sabendo, que a minha mulher trabalha lá, acho que ninguém queria fazer ir papai. Então, eu acho que lá no grupo tem muita professora lá. Você vai, você tem que ir, né? Agora não precisa contratar, porque tem um concurso aí, não precisa contratar. Então, você tem que ir, né? Eu acho que tem professor sobrando lá no grupo, que eu sei que tem professor sobrando lá. Então tem que ter palavra, você tem que ir papai, né? Infelizmente está fazendo falta para as crianças. E outra coisa, até hoje aquele ônibus está andando do mesmo jeito aí, até hoje não arrumou o ônibus, entendeu? E como é que vamos fazer com isso? Pois é. É verdade. É complicado, né? Quem quer trabalhar não escolhe serviço, né? Tem que. O prefeito tem que pedir, para ir pronto. Tem que falar, vai, né? Não tem que escolher o serviço. Esse aí que eu ganhei negócio do ônibus, ele já protocolou lá? Já, né? Não tem resposta? Não? É desse jeito. Todos estão de acordo? Que permaneçam como estão. Aprovado. A do Marcão também foi aprovada por unanimidade. Valdemir. Boa noite, seu presidente. Eu estou nessa casa. Ele falando mais uma vez, cara, se viu tá esburacado, aquela rua de Tônia tem que suportar, mas que viu descer lá, é entrar na cidade. Tá cheio de buraco aí, o tamanho de mais, essa polícia nada aí. Sai vamos lá limpar aquela rua esburacada, vamos então na água, antes tem primeiro que eu veio. Entendeu? Uma providência, cuidado da cidade, todo mundo tá com gosto, somente isso. Infelizmente aquele ônibus lá, vou ter que chamar o sargento e tomar providência daquele ônibus lá, porque não tem condição, não tem pneu, não tem uma seta, não tem limpador por abrigo, não tem nada, velho. Como é que faz isso? São três micro-ônibus aí, então, até hoje não veio, ué. Todos estão de acordo? Que permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus e do povo, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Cordislândia, trabalhando em prol da população.